Henker que vive duas vezes. Capítulo 533. Dragão divino demoníaco gigante. 8. Pouco antes de Yon-Wu retornar à realidade, o último vestígio do caos rastejante passou pela mente de Yon-Wu enquanto ele digeria o poder sagrado do deus do outro mundo. Só um pouquinho mais teria sido suficiente. Pensar que ele estava dormindo aqui. Mas eu finalmente sei. Foi isso. Este humano, tão divertido. Sem o seu ego, a mente do Crawling Chaos estava uma bagunça. Ele estava sentindo emoções desconexas de arrependimento, compreensão, relutância e prazer ao mesmo tempo. Assim que o coração do dragão equilibrou o poder sagrado com o poder mágico, o caos rastejante desapareceu com estas palavras finais. Se surgir a oportunidade, poderei ver algo ainda mais divertido. Hahaha. A batalha no território sagrado estava chegando ao fim. Nosso Deus. Caos tem desaparecido. Como? Os deuses do outro mundo, que mal conseguiam resistir aos gigantes fantasmas, liberaram vestígios chocados. Eles estavam se mantendo firmes porque acreditavam que o caos rastejante os salvaria e derrotaria seus inimigos. Não importava para eles que os gigantes tivessem sido ressuscitados, já que os gigantes eram apenas os brinquedos do caos rastejante. Os deuses do outro mundo acreditavam que o destino dos gigantes não mudaria, mas essa crença desabou ao seu redor. Além disso, este era o território sagrado de Yon-Wu, onde a morte e a luta dominavam. Quando a energia que o caos rastejante canalizava para eles desapareceu, a força dos deuses do outro mundo mergulhou. Naquele momento, um relâmpago preto-vermelho caiu do céu. Bum! O raio passou por uma criatura monstruosa de aparência anfíbia e caiu no chão, dividindo-se em dezenas de raios que se espalharam como uma teia de aranha. Não. Esse não pode ser. Os raios varreram os deuses do outro mundo e eles liberaram seus últimos vestígios antes de desaparecerem. Valdebiche cuidou dos últimos antes de olhar para cima e ver Yon-Wu descendo lentamente. Ele rugiu: nosso Deus retornou. O Deus deles foi vitorioso e o caos rastejante estava morto. Todos os gigantes fantasmas ergueram suas armas e aplaudiram. Siga nosso Deus. Então, mudaram de direção e correram em direção aos traidores, que travaram sua última luta. Era hora de acabar com a guerra. Como, ó céus! O caos rastejante foi derrotado. Mesmo que tenha ressuscitado gigantes e possa invocar um dragão da morte. Isso é. Depois de perceberem que a resistência seria inútil, todos os traidores jogaram suas armas no chão e se ajoelharam. A batalha foi a favor do lado de Yon-Wu, e eles nem estavam em posição de negociar. No final, eles não tiveram escolha senão se render incondicionalmente e aceitar serem amarrados pelas correntes negras que surgiram do vazio. Eles estavam cientes de que estavam sendo amarrados com ferro divino, o material que ligava todo o poder sagrado e energia demoníaca. Eles corriam o risco de serem selados ou despedaçados como Gabriel, e só podiam esperar misericórdia de Yon-Wu. Era difícil imaginar que Yon-Wu teria misericórdia, mas eles não podiam fazer mais nada porque o temiam muito. Ele até venceu uma luta contra o Crawling Chaos. O mundo celestial ainda não sabia muito sobre o outro mundo. Era um espaço exterior que não havia sido totalmente investigado e eles acharam difícil estudá-lo porque a criação e a ordem ainda não haviam chegado até ele. Porém, uma coisa era certa. Os deuses do outro mundo estavam sempre em busca de oportunidades para entrar no espaço interior. O Crawling Chaos era sua vanguarda, o que significava que seus poderes e habilidades tinham que ser formidáveis. Somente os deuses superiores, deuses criadores ou deuses antigos que estavam adormecidos por causa da doença do demônio celestial poderiam parar o caos rastejante, e o resto teve que contar com grandes sociedades como Asgard, Olimpo ou a seita de E. No entanto, Yon-Wu derrotou o Crawling Chaos. E apenas possuir a lenda desta vitória significava que Yon-Wu já os havia superado. Ninguém mais o desprezava por ser um mortal. Em vez disso, sentiram o terror crescendo dentro deles. Se Yon-Wu pudesse alcançar tanto crescimento como mortal, quão forte ele se tornaria depois de exuviar e transcender? Ele seria o próximo Alforone e seguiria o caminho daquele ser incrivelmente forte? Calatos, e até mesmo Valdebiche. O último rei dragão e o último rei gigante retornaram? O que está acontecendo? Eles ficaram sem palavras quando viram os reis das espécies extintas parados na frente deles, e só puderam tremer de medo. Yon-Wu olhou para cada um deles sem palavras. Às vezes, o silêncio era mais assustador do que sem palavras. A forma como os traidores tremiam sem conseguir encarar os frios olhos dourados de Yon-Wu era ridícula e quase cômica, principalmente considerando como eles se tranquilizavam pensando que eram seres transcendentes e imortais. No entanto, ele não podia simplesmente deixá-los em paz. Agora que a luta acabou, ele tinha que resolver pontas soltas e havia muitas coisas que precisava cuidar. Não havia nada mais que ele desejasse do que usar os traidores como fontes de energia, assim como fez com os outros. Mas não há necessidade de fazer mais inimigos. Muitos seres já haviam morrido aqui. Então ele não precisava se encurralar fazendo mais inimigos. Além disso, havia olhos neutros e amigáveis o observando, como Fenrir e Agares. Yon-Wu queria aproveitar esta oportunidade para dividir o mundo celestial. Haverá problemas entre as sociedades que perderam seus membros e as sociedades que ficaram do seu lado, certo? Se fizermos prisioneiros desta forma, a hostilidade entre as sociedades irá piorar.
Que astuto. Você impressionou até um demônio como eu. Agares riu enquanto falava com conhecimento de causa, usando seu poder para que apenas Yon-Woo pudesse ouvir. Sua voz era tão doce que Yon-Woo teria ficado extasiado se não estivesse prestando atenção. Como disse Agares, as divisões no mundo celestial provavelmente piorariam após este evento. O mundo celestial seria dividido em dois. Aqueles que estavam do lado de Yon-Woo e aqueles que não estavam. Para complicar ainda mais as coisas, haveria facções menores dentro de cada lado. As sociedades cujos membros eram reféns de Yon-Woo seriam mais hesitantes em combatê-lo, e mesmo entre seus aliados, haveria divergência sobre o quanto eles teriam para ajudá-lo. Os planos do mundo celestial de lutar contra Alforone como uma frente unida e os extremos a que chegaram ao imobilizar o Bureau descarrilaram antes de começarem por causa de um mortal. A porta para Linfernal está sempre aberta. Se você quiser, nós até lhe daremos uma posição. Que tal? Agares riu, encantado por um mero mortal estar tentando abalar o mundo celestial. No entanto, Yon-Woo apenas zombou e não lhe deu uma resposta. Claro, ele queria lutar contra Alforone. O desejo de Yon-Woo de derrubar Alforone era tão desesperador quanto o do mundo celestial, se não maior. Mas a batalha contra Alforone foi dele. Ele não podia deixar que outros tomassem Alforone para si. Além do mais, uma vez que o mundo celestial descesse ao mundo inferior, ele teria menos oportunidades de se fortalecer. Ele precisava encontrar uma maneira de ganhar mais tempo e evitar isso. Ele não estava fazendo isso simplesmente para brincar com o mundo celestial. Selo. Barulho. Ao comando de Yon-Woo, as correntes que prendiam os traidores voltaram ao vazio, levando os reféns com elas. O medo era aparente em seus rostos quando viram o vazio se alargar, mas era melhor do que ser eliminado, e então obedeceram. Depois que os traidores foram isolados, Yon-Woo voltou-se para o resto dos enviados, que olharam em volta com cautela, e para seus subordinados, que estavam preparados para agir assim que ele desse a ordem. Cracracra. Só então, um sopro condensado de fogo do inferno desceu sobre a cabeça de Yon-Woo com pura intenção de matar. Foi o fogo que queimou os deuses do outro mundo, mas antes mesmo de chegar a Yon-Woo, Valdebiche saltou para frente e brandiu a espada, varrendo o fogo. Rainha do Verão. Qual é o significado disso? Valdebiche tinha agora dezenas de metros de altura. Quando ele franziu a testa, uma intensa tempestade de poder mágico surgiu, sacudindo o ar. Acima dele, a Rainha do Verão voava furiosamente em círculos ao redor deles, batendo suas enormes asas vermelhas. Mova-se, Halfling. Não tenho interesse no seu ou no seu mestre. O quê? Era uma palavra que Valdebiche odiava, mas é claro, a arrogante Rainha do Verão não se importava. Tenho assuntos a tratar com o traidor de nossa raça que está ao lado de você e de seu mestre. A Rainha do Verão estava olhando diretamente para Calatus, seu rosto enrugado de fúria. Parece que devo ir. Calatus sorriu secamente, levantando seu corpo gigantesco e virando-se para Yon-Woo. Você deve ter muitas perguntas, mas se importaria de esperar um pouco mais? Voltarei depois de falar com aquela criança. Yon-Woo acenou com a cabeça e Calatus agradeceu antes de bater as asas e lançar-se ao céu. Vamos para outro lugar, criança. Este não é um lugar apropriado para discutir. Este é um lugar apropriado para o seu túmulo. Calatus falou com ela com pena. Mas a Rainha do Verão soltou outro suspiro sem ouvir. Calatus evitou-o com facilidade e saiu rapidamente para não ferir mais ninguém. A Rainha do Verão o perseguiu furiosamente. Yon-Woo os observou desaparecer antes de se voltar para os enviados. Então vamos saldar nossas dívidas também. Metatron de menor que Malache maior que ajusta os óculos e aguarda sua decisão. Baal de menor que Linfernal maior que observa você.